Boa tarde, eu sou o professor Luiz Paulo, professor Home Builder no Second Life, e quero inicialmente agradecer à comissão local do Selections 2011 pela oportunidade de apresentar esse trabalho na seção de Portugal. O trabalho intitulado Projeto Obsune retrata a nossa experiência nesses 2 últimos anos em utilizar o ambiente do Second Life, assim como outros aplicativos da internet, na realização de palestras, cursos e outros eventos. O trabalho vai ser apresentado através desse vídeo, ao final do qual eu estarei aberto a perguntas e comentários diversos. Convido-os a entrar na sede do Observatório da Universidade. Aqui vocês ainda têm algumas fotos de uma exposição sobre a Flip, que nós realizamos o ano passado. E aqui do lado vocês têm alguns elementos do nosso projeto de imersão. O nosso projeto de imersão ele funciona baseado em diversos aplicativos que hoje estão disponíveis na internet. Ele pode ser utilizado para um tema, pode ser utilizado para um curso, ele pode ser usado para um assunto específico. A única coisa que se mantém são os aplicativos que a gente utiliza. Então, por exemplo, supõe que a gente quer falar sobre tecnologia de ensino, as novas tecnologias de ensino. Então a gente pode montar uma configuração, seria assim a mais simples, onde você tem um blog com textos sobre ensino à distância, sobre interatividade, sobre o uso de novas ferramentas, e os membros dessa comunidade, pode ser uma turma de alunos, ou pode ser um departamento de uma empresa, eles vão ter acesso a esse blog, onde haverão textos de profissionais falando sobre o assunto, e eles poderão, por exemplo, comentar. Complementando o blog, nós temos um microblog, onde a gente vai divulgar notícias, links ou pequenos comentários, dentro daquela limitação que vocês sabem que o Twitter tem, sobre esse assunto, novas tecnologias. Então, por exemplo, aqui tem uma notícia em destaque que a Livraria Pública Digital da América, que é organizada pela Universidade de Harvard, vai ficar disponível em abril do ano que vem, e assim por diante. Então, eu disse, olha, é uma experiência extremamente interessante, mas vocês vão ter que investir muito mais para isso dar certo. De qualquer maneira, para quem não conhece, eu sugiro que é uma experiência muito interessante. Então aí vocês estão vendo uma outra ferramenta que é utilizado nessa configuração, que é uma tela para exibição de vídeos, de apresentações, palestras, apresentações de slides ou filmes, que complementa os 3 elementos, estão sendo integrados através do Second Life. O ambiente de realidade virtual, ele substituiu o browser da internet 2D. Isso é a internet 3D. Ou seja, você agora tem um viewer que te permite você acessar cada uma
dessas ferramentas, e elas estão integradas com um objetivo comum. Conforme eu comentei no início, pode ser o desenvolvimento de um tema, pode ser um treinamento, pode ser um curso, ou seja, são múltiplas aplicações. Nós vamos ver agora um outro ambiente que eu utilizo e que no momento eu estou empregando para dar um curso, e já é uma outra configuração, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, essa configuração que vocês estão vendo, ela é uma instalação no Second Life, né, na Ilha da Educação. A Ilha da Educação é uma instalação bastante grande, que é mantida pelo Portal da Educação, e nessa área aqui tem outras, digamos, outras estruturas que vocês só estão vendo aqui a sala que eu utilizo. E eu estou dando nesse segundo semestre um curso sobre mineração de dados, né, data mining. Então nessa sala são feitas as reuniões semanais com a turma. A outra ferramenta que eu utilizo é uma ferramenta também bastante conhecida, que é o Moodle. O fato da gente fazer essa reunião semanal com a turma, que nós usamos essa mesa que vocês estão vendo aí, deu uma outra vida ao curso. Porque quando você trabalha só com o Moodle, fica muito fria, apesar de você poder botar um chat, de você poder mandar mensagem, né, ela fica muito fria. Então, com a reunião virtual, isso deu uma outra vida ao curso. Nesse último exemplo, vamos mostrar como o ambiente do Second Life pode ser usado como campo de experimentação para o curso de mineração de dados. Aí vocês têm uma imagem, né, da área de recepção do Second Life. E algumas perguntas, né? Quais as características dos avatares, como eles se agrupam, como se comportam. A nossa base para fazer o levantamento é o profile. E as variáveis que nós vamos trabalhar, a variável 1 é o nome, né, do avatar. A variável 2 e 3 é o gênero, a variável 4 a idade, a variável 5 é o texto, né, é o grupo, número de grupos ao qual o avatar pertence, a variável 6 é o número de sítios que o avatar indica, a variável 7 é o texto de apresentação. Nós estamos aqui trabalhando em cima do personagem. Nós não temos pretensão de desvendar quem é a pessoa por detrás do avatar. Até porque existem pessoas que encarnam avatares até de gênero diferente. Nós também estamos trabalhando com avatares com gênero bem definido, né, se é homem ou mulher. E com texto em inglês, quer dizer, outras línguas e também imagens, gráficos. Muitas vezes os textos, né, são mixados com desenhos, com gráficos. Esses casos também a gente não está conhecendo. No segundo, tanto no primeiro como no segundo experimento, nós vamos fazer algumas manipulações em cima das variáveis. Aí você vê um detalhe daquele Pix, né, que na verdade não é só desenhos,
é o sítio que aquele avatar está indicando. Nesse caso aí, o avatar está se autorreferenciando porque é um avatar de publicidade, de construção de robôs. Aí é uma aparência da planilha, né, depois de ter sido feita a codificação. A variável 1, o nome, né, dos avatares. Variável 2 e 3 é o gênero. Ela está desdobrada porque o gênero não é uma categoria ordinal, uma categoria nominal. Então se recomenda que você atribua a cada categoria uma coluna. A variável 4 é a idade, a variável 5 o número de grupos, a variável 6 número de indicações, e a variável 7 se tem, né, ou não texto de apresentação. Aí no caso é uma variável, uma categoria mais ordinal, não ter texto nenhum, 0, ter um texto 1. Depois nos dois experimentos seguintes nós vamos fazer manipulações sobre os atributos. Nesse caso a gente está mantendo, né, no primeiro experimento a gente está mantendo os valores dos atributos como foram lidos, né? Agora a gente aplicou um método de agrupamento, de ligação, um método de ligação completa baseado nas distâncias euclidianas. Esse gráfico é o gráfico chamado dendrograma, e você pode cortar o gráfico na altura que você quiser. Num extremo você junta todo mundo num grupo só, no outro extremo cada objeto é um grupo. São 60 avatares que foram levantados nesse caso, e nós optamos, trabalhando ali com a escala de conexão, né, que é a chamada linkage distance, a trabalhar no nível de 250, e aí geramos 3 grupos diferentes que estão ali marcados com elipses. Você tem testes estatísticos, tem uma série de critérios que você pode usar para fundamentar, né, a sua decisão. O importante aí é que foram usados dados diretos para fazer o agrupamento. Como é que isso ficaria na planilha? Então a gente usando aí um sistema de cores, né, onde as cores, a cor mais esmaecida seriam os avatares menos experientes, laranja intermediários, e a cor mais forte, né, são os avatares mais experientes. O interessante é que essa seleção não foi feita em cima da planilha, foi feita em cima dos atributos. Aí quando a gente examina na planilha, a gente vê a certa coerência, né, do método. Claro que podem haver flutuações, né, avatares meio fora de lugar, mas na tendência foi bem razoável. Sempre às vezes aquelas zonas de fronteira, né, aquele que está quase passando para outra categoria ou vice-versa, mas de uma maneira geral há uma coerência. Segundo o experimento, foi feito no sandbox da Lei da Educação, e nós fizemos aí já um experimento de predição da categoria experiência em função dos demais atributos. Para isso foram criadas novas variáveis. Então a variável 4, que é a idade do avatar, né, seria a experiência, foi transformada na variável 8, onde o valor 1 é quando essa idade é menor ou igual a 365, né, menor que 1 ano,
e 2 quando é maior que 1 ano. A variável 5, que é o número de grupos que o avatar participa, foi transformada na variável 9, onde até 5 grupos é 1, a mais do que 5 grupos é 2. E há mais uma variável que não está representada aí, que é a variável 10, que corresponde a uma codificação da variável 6, que até 3 é 1, acima de 3 indicações é 2. Então, aí usamos uma técnica de árvore de classificação, e vocês veem aí o nó de origem. Vocês têm misturados avatares experientes e não experientes. São 41 avatares nesse caso. E a menos que 1 ano, a codificação é 1 com essa linha violeta. E mais do que 1 ano, a codificação é 2 e é a linha preta. Então vocês veem que a altura das duas colunas se equipara, estão misturados. Então como é que você, se não tivesse essa informação, como é que você poderia separar, né, e criar um modelo de separação, né? Ou seja, usando os outros atributos, como é que você poderia caracterizar um avatar experiente? Então pelo método, né, método CART, a primeira variável com maior poder de discriminação é a variável 9, que é o número de grupos. Então, se você tiver for categoria 1, né, que é menos que 5 grupos, você vai para o ramo da esquerda. Aí a variável que entra em seguida é a variável 10, que é número de indicações. Ela já melhora um pouquinho, né? Vocês veem que já discrimina um pouquinho, tanto para um lado como para o outro, mas você pode melhorar. E aí a variável que entra em seguida, né, é a variável 10, que é o número de indicações, que no caso 2 melhora a discriminação. No outro caso, no caso 1, você já não resolve. Ela continua pouco definida, e aí não há como fazer milagres. Às vezes você não tem como discriminar parte, né, do teu conjunto. Aí a última variável que entra nesse ramo é a variável 7, que é se tem texto ou não, né? Então quando não tem texto, é mais provável que seja um avatar pouco experiente. Quando tem texto, a tendência é ter um avatar com mais experiência. Vocês veem que a coisa não é 100%, né? É uma flutuação aí estatística, é uma tendência predominante. Mas, sem dúvida, esses nós finais aí, que são chamados nós folhas, são mais definidos que o nó inicial. De forma análoga, você desenvolve o outro ramo, né? E os nós finais também, né, no outro ramo, são bem mais definidos, né, do que o nó inicial. Então você, usando atributos de número de grupos, número de indicações, se tem texto, se não tem, no outro ramo até o gênero também entrou, você consegue fazer uma classificação de experiência, né? Então essa regra que foi construída aí nessa árvore, para um objeto novo, que se você só tivesse os atributos, mas não tivesse a leitura da experiência, você poderia fazer uma previsão. Esse jogo aí aparente, né, ele ajuda a fazer uma previsão de fidelidade de cliente, né? Porque o Second Life também tem essa questão de você manter os avatares nos seus sítios. Então você poderia fazer uma
uma avaliação, um acompanhamento com base nos atributos, e aí ter uma ideia se aquele avatar vai permanecer no Second Life ou não. Aí um detalhamento, né, da percurso que a gente já descreveu. Com esse exemplo, nós vamos encerrar a nossa apresentação. Obrigado pela atenção.